E aí, atômicos, tudo bem? Você sabe qual que é a semelhança entre a moeda que você usa para fazer pagamento, aqueles lingotes de ouro que valem mais que dinheiro, oi, o motor do seu carro, os carrinhos da Hot Wheels, a torneira da sua casa? Vamos descobrir? Então fica até o final do vídeo, que eu prometo para vocês que vocês vão descobrir qual que é a semelhança deles, ok? Não se esquece de se inscrever no canal, dá joinha, que isso é muito importante pra gente, é o que diz pro YouTube se vale a pena o conteúdo, se vocês estão gostando ou não. Aperte o sininho para receber mais notificação quando tiver vídeo novo, que toda segunda, quarta e sexta tem vídeos novos. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso podcast, o Atomcast, e roda a vinheta. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. Todos esses produtos eles podem ser feitos por um processo chamado de fundição. Yeah, boy. A fundição é um processo através do derretimento de metais ou até de polímeros ou plástico, liquefaz ele e joga dentro de uma cavidade. Quando ele resfria, ele está fundido. Tem vários produtos que são feitos dessa maneira, como o bloco do motor. Muitas vezes ele é feito primeiro num processo de fundição. A torneira da sua casa é feita nesse processo de fundição. Esses carrinhos aqui também, muitos deles são feitos no processo de fundição. Aqui, às vezes, é fundição por Zamac, você tem cadeados que são feitos nesse processo, você tem até a moeda é feita nesse processo. Qual que é a vantagem desse processo de produção? Eu posso fazer peças com ângulo de extração negativo. Por exemplo, uma torneira, ela tem a parte externa que a gente vê e tem a parte interna, que é uma parte tubular, né? Uma parte onde passa a água, né? É muito complicado eu fazer todo um molde que vai se mexer. A gente faz pelo processo de molde. Perdido, em joalheria, também é feito o processo de fundição. A gente pega e faz a cera perdida, faz a pecinha em cera, depois funde ela em prata, em ouro, cobre ou em alguma liga. E é um processo muito eficiente para se fazer produto. Ao contrário do que possa parecer, esse molde perdido, que a gente também chama de areia verde, é uma areia especial, uma areia que usa materiais refratários prontos para conseguir atender às demandas de alta temperatura dos metais, ou desses polímeros, ou desses plásticos. Você tem que fazer uma peça mestre, modelo mestre. O modelo é exatamente a peça que eu quero. Então vou usar como exemplo esse carrinho. O modelo é exatamente uma peça igualzinha a esse carrinho. A parte de metal aqui dela. Desse modelo eu boto no molde, faço a prensagem com areia para tirar o molde, retiro essa peça, fecho o molde de novo e jogo o metal dentro desse molde. Como podem ter ângulos negativos e problemas na extração, o que você faz? Você destrói o molde, tira o modelo de dentro. Então esse é um processo que é amplamente usado na indústria. A gente consegue fazer o que a gente conhece como ligas metálicas. É quando você faz mistura de vários derivados e vários tipos de substância para criar um metal. Ou pode ser, por exemplo, um polímero. A gente chama de blend. Você faz uma massa, mistura a temperatura bem elevada, aquece ela, cada material tem seu ponto de fusão, né, que é o ponto que ela se transforma em um estado líquido. O alumínio é diferente do aço, que é diferente do aço 1020. Quando ele liquefaz, você joga ele dentro do molde. Eu posso também ter moldes que não são moldes perdidos, são cavidades aonde eu também jogo esse material. Mas ali eu tenho que tomar um cuidado na questão de produção dos ângulos de saída. Então esse processo de fundição é muito legal porque você pode fazer peças com ângulos, com aberturas, com cavernas internas, sem ter problema nenhum, porque afinal depois você desmancha esse molde e tira a peça lá de dentro. Ele basicamente então consiste em você fazer um modelo, desse modelo você tira um molde de areia, a areia verde, né? Não a areia comum que você pega na praia, é um outro compósito que funciona como um refratário, inclusive ele está na classificação dos materiais cerâmicos. Você pega o líquido, joga dentro do molde, sem a peça mestre lá dentro, ele vai fundir. Quando ele resfria, é o que a gente chama de fundição. Depois que você funde, você pode fazer algumas outras etapas, que são etapas de polimento da peça, jateamento, você tem que fazer um tratamento superficial. Porque muitas vezes, quando você faz o molde nessa areia perdida, ele vai copiar a textura da areia. A areia é um pouco porosa. Por isso que muitas peças, assim, quando você vai numa casa de material de construção
e daí ali você pega uma torneira que ela está mais rústica, e você vê que ela está cheia de buraquinhos, aquela é a textura da areia, na verdade, dessa areia verde. Então você pode pegar aquele material e fazer um segundo processo, que é o processo de polimento dessa peça. Tanto que uma das maiores preocupações, na verdade, na produção de torneiras e esses elementos que vão no banheiro, estão mais relacionados a como eu vou fazer o polimento pós o processo de fundição. Tem algumas partes dessas peças, dependendo da curva que tiver, dependendo do desenho que for, que eu não entro com a ferramenta de polimento, eu não consigo polir ela inteira. Então a maior preocupação no final das contas não é nem se eu vou conseguir formar, mas será que eu vou conseguir depois trabalhar para deixar polido? Ou você assume que a peça vai ter aquele efeito mais rústico. Tem muitas peças que funcionam dessa maneira, tem várias torneiras que são de quintal, várias coisas que funcionam desse jeito, alguns registros, né? E obviamente, devido a isso, ela sai mais barata. Depois desse processo, você pode até praticar pinturas em cima da peça. Então você pode fazer ou por recobrimento ou polimento. Recobrimento você pode fazer uma pintura eletrostática ou uma pintura em spray, tá? Em cima dessa peça, para poder dar um acabamento bem mais bacana. Portanto, esse processo ele é muito utilizado para fazer peças complexas. Imagina o motor de um carro. O motor do carro ele tem várias cavernas onde eu tenho que encaixar as outras peças. Essas peças complexas, se eu for fazer num molde que vai abrir em várias partes, sai muito caro. Então é melhor fazer no processo de fundição. E depois eu dou um tratamento superficial nessa peça. O processo de fundição ele é usado há muitos séculos. Tá? Ele é um dos primeiros processos que foi descoberto. Esse processo é usado muitas vezes para fazer estátuas de bronze, por exemplo. Você faz um modelo numa peça aqui, num material que é mais maleável, que você consegue modelar ele, faz um molde dessa peça, por areia perdida, por exemplo, derrete esse metal e joga dentro dessa cavidade. E daí você retira a peça completa. Porém, nesse caso, quando eu faço o processo de fundição em alumínio, por exemplo, que também é outro processo que a gente usa bastante fundição, não dá para fazer o banho de anodização. Lembra da anodização? A anodização é uma técnica de pintura que é usada em alumínio, tá? Para quando você vai fazer uma chapa, quando você faz algum processo na peça, você faz a pintura. Por exemplo, as capas do iPad, essas coisas são todas feitas através da pintura, que é a pintura de anodização, que é um banho de anodização que dá aquelas cores muito bacanas. Porém, no processo de fundição, a característica físico-química, principalmente do alumínio, muda muito, então a gente não consegue fazer a pintura anodizada nessa peça. Então, geralmente, nesse processo a gente faz um recobrimento ou até um próprio polimento da peça. Uma outra coisa muito curiosa na hora que você está produzindo a peça, que eu estava comentando sobre você faz a peça mesmo, o positivo que a gente chama, para depois tirar os negativos dela, tirar a cavidade para que eu faça a fundição. Muitas vezes essa peça elas são pintadas ou recobridas, né? Elas podem ser feitas em plástico, pode ser feita em metais, pode ser feita até mesmo de madeira, tá? Porque essa peça que a gente vai colocar para fazer o molde, ela não vai sofrer o calor, vai sofrer a ação de temperatura, tá? Ela é na verdade uma peça para a gente ter como uma referência. Essas peças, elas inclusive são às vezes tratadas ou tem uma pintura por cima, um recobrimento para aumentar o dimensional dela, porque afinal, quando qualquer material ele resfria, ele retrai. Quando ele retrai, ele diminui o tamanho. Isso é uma das coisas, inclusive, mais curiosas dos processos de produção. Na verdade, o modelo que você manda, geralmente, ele é um pouco maior do que o modelo final. Inclusive, quando você faz o projeto de molde, mesmo para injeção, você imagina quanto vai ter, você tem que calcular quanto de retração aquele material que você está trabalhando ele vai ter, para poder fazer a cavidade um pouco maior, para que quando ela resfrie, ela chegue no tamanho dimensional que você deseja. Por exemplo, quando eu faço o modelo, eu vou calcular aí, depende do processo, depende do material, depende da liga, vai ter uma retração, um resfriamento, quanto ela vai encolher. Você aplica camadas para poder deixar mais grossas essas camadas, para poder compensar na hora que esfriar a peça final. Alguns elementos que você tem no cinto, algumas pecinhas que você tem na bolsa, alguns elementos desses também são feitos no processo de fundição. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu até fiz esse teste. O que acontece? Eu peguei um gesso, que também é possível fazer nesse processo, eu pego um modelo, um bonequinho, alguma coisa que eu queira, e vou fazer uma cópia dele. Então eu tiro a cópia desse modelinho, eu pego o modelinho, coloco na forma. Eu lembro que eu fiz isso na época da faculdade, eu peguei um modelinho lá de um bonequinho que eu tinha, botei numa forma, tirei os dois tacelos, os dois lados da forma em gesso,
Fechei essa peça, fui numa dessas lojas aí que fazem calibragem de pneu e peguei um monte daqueles chumbinhos, né? Derreti na panela, o ponto de fusão, né, do chumbo, você usando a temperatura do fogão, você consegue derreter ele, derrete ele e joguei dentro da cavidade. Aí dá um tempinho, ele resfria, eu tiro, de novo um soldadinho igual. Então tem aqueles soldadinhos de chumbo, aqueles lá que vinham no Kinder Ovo, isso aí é velho, hein? Aqueles lá que vieram nos primeiros Kinder Ovos, eram feitos nesse processo. Assim como estátuas e muitas outras coisas são feitas nesse processo de fundição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui é o processo de fundição. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha, que é muito importante pra gente. Aperte o sininho para receber mais notificação. Aí embaixo, ó, aperte o sininho aí para receber notificação. Se esquece de ouvir a gente lá nos nossos podcasts, o Atomcast. Dá joinha, que isso é muito importante, não custa nada, tá? E lembra de mandar esse vídeo aí também para outras pessoas, inclusive quem são vocês aí de faculdade, né, que eu tô sabendo que alguns professores estão usando aí como referência, pode mandar e avise aí quando mandar que a gente dá até um alô às faculdades que utilizarem os nossos vídeos. Então é isso aí, valeu, até a próxima!